Olá! Hoje eu vou te apresentar 6 vantagens para você utilizar o recurso Formatar como Tabela no Excel. Me chamo Rogério Ferreira e aqui nesse canal, além de falar sobre Excel, nós falamos sobre Power BI, sistemas de ERP e conceitos administrativos. Então, se você gosta deste conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sininho e nos segue lá no Instagram, que nós postamos conteúdos diários. Bora aqui para a tela do computador. Bom, pessoal, o que eu separei aqui para vocês? Eu tenho uma listagem de títulos a pagar. O que são títulos a pagar? São obrigações que uma empresa possui. Então aqui, nesse meu exemplo, eu possuo o número de título, o nome do fornecedor, o vencimento desses títulos e os valores dos títulos a pagar dos seguintes fornecedores: Telefônica, Enel, Calunga, Limpserv e Microsoft. Bom, essas informações eu exportei do meu sistema de ERP, ok, pessoal? Para utilizar como exemplo para você. O que eu vou fazer agora? Primeiramente, eu quero selecionar esse intervalo de dado, porque o que as pessoas acabam confundindo é que esta informação, este intervalo de dados já é uma tabela e não é uma tabela. Ele só se transforma em uma tabela no Excel quando eu informo para o Excel que essas informações são uma tabela, ok? É o que nós vamos fazer agora. Então, eu estou posicionado aqui na minha célula A1 e eu vou segurar a tecla Ctrl Shift e a setinha para baixo. Então, eu vou selecionar todos os registros aqui da coluna A e, continuando segurando Ctrl Shift, setinha para a direita, eu vou selecionar todas as informações do lado direito. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou dar um Ctrl C aqui para copiar essas informações e vou colar essa informação aqui na coluna I. Vou apertar o Ctrl V e eu tenho agora esse intervalo de dados duplicado. Por que eu vou fazer dessa forma? Para apresentar para vocês a diferença de uma tabela no Excel e de um intervalo de dados. Então, esse intervalo de dados aqui do lado esquerdo eu vou transformar em uma tabela. Como que eu faço? Eu tenho que vir aqui nesta opção aqui, formatar como tabela. Ela está aqui, ó, em página inicial. Eu vou clicar aqui em formatar como tabela e aqui eu posso selecionar um estilo pré-definido. O que seria o estilo? Seria as cores, ok? Por exemplo, este estilo aqui, que é um estilo claro. Quando eu clico, ele vai aparecer a seguinte informação: formatar como tabela. Onde estão os dados da tabela? Então, ele está marcando aqui que está de A1 a D18. Tem um cifrão aqui para congelar as informações. E aqui eu tenho uma segunda informação que ela já vem marcada. Minha tabela tem um cabeçalho? Minha tabela tem um cabeçalho. O que seria o cabeçalho, pessoal? Seria esta primeira linha aqui, onde eu tenho o número do título, fornecedor, vencimento e valor do título, ok? Vou dar um ESC aqui. E vou dar um clique agora. Eu tirei o selecionamento, pessoal. Deixa eu selecionar aqui todas as informações novamente, porque tem que ser de A1 a D18. E vou dar um clique aqui em OK. Pronto. Agora eu transformei esse meu intervalo de dados, ok, em uma tabela. Como que eu sei que é uma tabela? Eu vou clicar aqui. Percebam que aqui, ó, eu possuo agora esse menu chamado Design. Se eu clicar no intervalo de dados do lado direito, o design some. Eu vou dar um zoom aqui, ó, eu não consigo visualizar mais. Porém, se eu clicar aqui do lado esquerdo, aparece o design. Vou dar um clique aqui em design e aqui eu possuo o nome da minha tabela. Então, o nome dessa tabela se chama tabela 1. Eu vou alterar o nome dessa tabela, ok, pessoal? Então, para alterar o nome dessa tabela é bem fácil. Eu coloco aqui TIT pagar, de títulos a pagar. Coloquei esse nome. Então, a primeira vantagem de eu trabalhar com uma tabela é eu ter estilos pré-definidos, ok? Então, eu vou selecionar aqui novamente, vou clicar aqui na setinha para baixo e eu vou selecionar, por exemplo, este estilo aqui. Então, ele já mudou aqui todo o estilo da tabela. E é bem interessante você ter um estilo da tabela, porque conforme você vai preenchendo essa tabela, incluindo mais registros, ele automaticamente vai utilizando esta formatação. Então vou colocar aqui, ó, 8775, ok? Percebam que ele
já pintou aqui com azul mais claro. E vou colocar mais uma linha aqui, pintou com azul mais escuro, ok? Obedecendo este estilo de tabela que eu defini. Então, se eu der um Ctrl Z aqui, eu vou voltar. E como que eu sei, deixa eu dar mais um Ctrl Z, pessoal, e como que eu sei que essa informação aqui se trata de uma tabela, sem ser o menu Design? Mais uma informação que eu tenho é esse tracinho aqui. Uma tabela possui esse tracinho no final. Se eu vir aqui no intervalo de dados, ó, vou dar um zoom, você não visualiza o intervalo, ok? Então, menu Design e o tracinho aqui embaixo, tudo bem? Então, a primeira vantagem de você utilizar uma tabela é você ter um estilo pré-definido. Vamos agora para a segunda vantagem. A segunda vantagem de uma tabela é que uma tabela ela já vem com filtros. Então, por exemplo, eu vou dar um zoom aqui, ó, percebam que eu tenho essa setinha. Então, todas as minhas colunas possuem filtros. Então, eu quero filtrar aqui só os títulos da Calunga. Então, filtrei aqui só Calunga. E além do filtro, pessoal, o que eu possuo? Eu possuo também a classificação. Então, eu quero fazer uma classificação de A a Z. Então, automaticamente ele fez uma classificação aqui em ordem alfabética, mostrando aqui o fornecedor Enel agora como primeiro. Então a segunda vantagem é você ter filtros e classificação, ok? No intervalo aqui eu não tenho essas informações. Posso acrescentar? Posso, mas na tabela já vem de forma automática. A terceira vantagem, pessoal, é você ter cálculos automáticos. O que seria isso, pessoal? Vamos supor que eu quero utilizar uma fórmula bem simples que é a função soma. Então, eu vou vir aqui, igual, soma, e eu quero somar esta coluna, a coluna do valor do título. Porém, como eu estou trabalhando com a tabela, eu não preciso informar o intervalo. Eu preciso informar apenas o nome da tabela e qual que é a coluna que eu quero efetuar a soma. Então, como que eu faço isso? Se eu começar a digitar aqui, ó, TIT, que é o nome da tabela, automaticamente ele vai apresentar o nome da tabela aqui, ó, TIT pagar. Se eu tivesse outra tabela que começasse com TIT, ele ia apresentar aqui para mim nesta listagem. Então, como apresentou já, eu vou dar um tab. E agora, pessoal, entre colchetes, eu preciso informar o nome da coluna. Então, ó, só de eu colocar o colchetes, ele já apresentou aqui, ó, as minhas colunas. Número do título, fornecedor, vencimento e valor do título que eu vou utilizar. Então, vou começar a digitar aqui, ó, VL. Ó, só VLR já apareceu. Vou dar um clique em tab, vou fechar aqui o colchetes, fechar parênteses e dar um Enter. Ele fez a somatória aqui desta minha coluna, 15.867,42. Eu vou fazer a mesma coisa agora no intervalo de dados aqui do lado direito, ok? Então, vou utilizar aqui a coluna N, linha N4. Então, vou colocar igual soma. Como aqui é apenas um intervalo de dados, então eu vou ter que colocar aqui o meu intervalo, que vai de L2 a L18 e vou fechar parênteses, ok, pessoal? Aqui, ó, de L2 a L18. Vou dar um Enter, fez a somatória, 15.867,42, os valores batendo tudo igual. Porém, pessoal, se eu vir aqui na tabela e colocar R$1.000, prestem bem atenção aqui neste valor. Vou dar um Enter, ele automaticamente ele fez a soma. Então, ele acrescentou ali R$1.000 e ficou 16.867,42. Agora, eu vou fazer o mesmo procedimento no intervalo de dados, que não é uma tabela. Prestem bem atenção aqui, ó, na informação dos 15.867,42, que vai ter uma pequena mudança aqui. Então, eu vou colocar aqui R$1.000, vou dar um Enter e a somatória não foi realizada. O que o Excel faz, pessoal, é apresentar esta informação aqui, ó. A fórmula omite células adjacentes. Então ele apresenta este risquinho aqui, ó. Ele apresenta este risquinho aqui. Vou colocar até uma setinha nesse risquinho, informando que foi acrescentado mais valores nesse intervalo de dados, mas ele não efetua o cálculo de forma automática como na tabela. Então eu posso vir aqui e adicionar aqui uma linha a mais até a L19. Então, 16.867,42. Claro, pessoal, que eu poderia colocar um intervalo de dados maior aqui nessa forma, poderia colocar a coluna inteira, mas no caso da tabela, todo esse procedimento é feito de forma
automática. Então, a terceira vantagem são os cálculos automáticos. Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar. E agora, pessoal, mais uma vantagem de você trabalhar com tabelas é você incluir segmentações. Então, eu estou com a tabela selecionada aqui, então só de posicionar aqui na tabela ele já libera o menu Design, só que eu não vou em Design não, eu vou aqui em Inserir e eu vou nesta opção aqui, pessoal, Segmentação de dados. Então, se eu clicar aqui em Segmentação de dados, ele vai perguntar aqui qual segmentação que você quer. Eu quero uma segmentação por fornecedor e vou dar um clique em OK. Percebam que ele apresenta o nome de todos os meus fornecedores nessa segmentação e a segmentação de dados, pessoal, ela é muito utilizada quando nós estamos montando um dashboard. E falando em dashboard, nós temos 4 aulas gratuitas aqui no canal da RFB Sistemas, onde você aprende a montar o seu primeiro dashboard utilizando segmentações, como esse daqui que eu vou deixar do lado esquerdo da tela. Então, se você se interessa por aprender como montar dashboards no Excel, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo. Continuando aqui, pessoal, a segmentação ela funciona como um filtro, ok? Então, por exemplo, eu quero só visualizar os títulos da LimpServe. Cliquei aqui em LimpServe, estou visualizando só os títulos da LimpServe do lado esquerdo. Percebam, pessoal, que do lado direito é realizado o filtro também. Mas por que esse filtro é realizado, pessoal? Porque o Excel ele filtra por linha. Então, como é uma cópia idêntica, as informações da LimpServe estão na linha 7, 8 e 9. Por isso que ele está filtrando aqui do lado direito, tudo bem? Vou tirar aqui a segmentação e colocar essa segmentação aqui, ok? Então, a quarta vantagem de você trabalhar com tabelas no Excel é você ter a opção de incluir uma segmentação, tudo bem? Bom, pessoal, vamos agora para a quinta vantagem, que é você inserir. Vamos aqui ver aqui inserir. Deixa eu selecionar a tabela. Ó, percebam que aqui, pessoal, que opção que eu vou utilizar? Essa opção aqui, tabela dinâmica. Ela não está marcada, mas quando eu selecionar a minha tabela, automaticamente ela apresenta aqui para que seja selecionada. Vou selecionar aqui tabela dinâmica e a tabela dinâmica, pessoal, é bem legal que eu consigo efetuar diversos cálculos rápidos, montar tabelas, como o nome já diz, tabelas dinâmicas. Não vou entrar em detalhes de tabela dinâmica, mas imagine, pessoal, que essa tabela fosse imensa, ok? Possuísse diversos fornecedores e eu queria saber o totalizador de cada fornecedor. Quanto que eu estou gastando com cada fornecedor? Qual o valor que eu tenho a pagar por fornecedor? Então, aqui ele está falando que eu quero as informações da tabela TIT a pagar e aqui onde eu vou exibir essa informação? Eu vou colocar aqui na planilha existente e vou pedir para posicionar a tabela dinâmica aqui nessa célula AN14. Vou dar um clique em OK, ele vai apresentar essa tela e aqui eu quero falar que as minhas linhas vão ser o fornecedor, o nome do fornecedor, então percebam que ele já apareceu aqui o nome do fornecedor do lado direito e eu quero que totalize, eu quero saber a soma, o total de gastos que eu tenho com cada fornecedor já está sendo apresentado aqui do lado direito, tá vendo, pessoal? Então aqui é Enel, tenho 700, Calunga 235, Telefônica 5.081 e aqui um totalizador de 15.867,42. A quinta vantagem é você poder trabalhar com tabela dinâmica. Bom, pessoal, e a última vantagem é você acrescentar, então vou vir aqui em Design, linhas de totais, ok? É esta opção aqui. Eu vou marcar aqui as linhas de totais e percebam que no final da tabela ele acrescentou aqui uma linha de total e se eu efetuar alguns filtros, por exemplo, por segmentação aqui, Calunga, ele só mostra o valor gasto com Calunga. Eu vou segurar o Ctrl, eu quero LimpService e Microsoft, ok? Esses dois fornecedores, 9.850. O que eu posso fazer mais? Se eu posicionar aqui, ó, ele vai aparecer esta setinha para baixo e em vez de uma soma, eu quero contar quantos títulos a pagar eu tenho. Então, vou selecionar essa opção aqui, pessoal, ó, contagem. Selecionei aqui contagem, eu tenho 17 títulos aqui nesta minha tabela. Bom, pessoal, essas são as 6 vantagens de se trabalhar com tabelas no Excel. Caso você tenha ficado com alguma dúvida,
deixe aqui nos comentários desse vídeo. E se você aí é um especialista em tabelas no Excel, caso eu tenha esquecido de alguma informação, por favor, comentem aqui no vídeo para passar para os nossos inscritos. Muito obrigado, pessoal, por vocês assistirem nossa aula até agora e aguardo vocês na próxima semana.